Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês, e o assunto de hoje é o nosso famoso decreto 1171. Este decreto é um decreto muito importante para os seus estudos, por quê? Porque este decreto traz o Código de Ética dos servidores públicos civis da União, é isso mesmo. E digo para vocês o seguinte, gente, olha só, a incidência, a estatística de questões de prova do decreto é uma estatística elevadíssima. Conclusão, se no seu edital consta no conteúdo programático este assunto, o decreto 1171, eu chamo a atenção para vocês que vocês têm que dar uma prioridade, dar atenção, porque é o seguinte, provável questão de prova. Então é isso que eu tenho que passar para vocês, essas considerações iniciais. E além disso, eu digo para vocês o seguinte, gente, ó, papo reto, você tem que torcer, cara. Você tem que torcer para que este assunto seja cobrado. Você sabe por quê? Porque é um assunto fácil. Se você assistir essa videoaula e depois você efetuar uma leitura no decreto, na lei seca, chamada no decreto, tá certo? Eu tenho certeza que você ficará muito competitivo, eu tenho certeza que você estará preparado para qualquer concurso, qualquer banca no Brasil todo. É um assunto que não tem jurisprudência, não tem julgado, não tem interpretação de banca, ou seja, você entendeu e depois fixou o conteúdo, ninguém segura você. Bacana? Então vem comigo lá, decreto 1171 de 94, é o Código de Ética. Então aqui é a ementa dele, né? É esse decreto 1171, de 22 de junho de 1994, aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Primeira observação que eu falo, gente, para o servidor público civil, tá? Civil. Professor, e o militar? O militar tem todo o seu regramento à parte aí, tá? Por quê? Porque o militar tem um regramento especial dada aos princípios da hierarquia e da disciplina, que é muito intenso nas carreiras militares. Bacana? Vamos lá. Professor, como é que é estruturado o Código de Ética? Então, o Código de Ética é estruturado em 2 capítulos, né? Temos o primeiro capítulo. No primeiro capítulo, nós temos aí 3 seções, tá? 3 seções. São as regras deontológicas, 2 deveres fundamentais do servidor público e das vedações do servidor público. Ou seja, você tem que entender, você tem que estudar de forma sistemática. Vem comigo aqui. Capítulo 1, são 3 coisas que você tem que saber. Ó, regras deontológicas. Professor, o que vem a ser essas regras deontológicas? Gente, eu vou resumir para vocês. As regras deontológicas são comportamentos necessários, exigidos para determinada profissão. Ou seja, neste capítulo, aliás, nessa seção do Código de Ética, irá definir aí 13 regras deontológicas, 13 regras de comportamento, na qual o servidor público deverá observar no seu dia a dia, no seu trabalho. São as regras deontológicas. E papo reto com vocês, de todo, gente, ó, de todo o Código de Ética, usando aí princípios da estatística, tá certo? O assunto mais cobrado em todas as provas de concursos de todas as bancas, sem dúvida nenhuma, diz respeito ao bloco aqui das regras deontológicas. Então, cara, se você já sabe disso, já tem essa informação, você tem que ter a sua contrapartida. Qual que é a sua contrapartida? A contrapartida, você deve saber quais são as 13 regras deontológicas aí que norteiam os comportamentos aí dos servidores públicos federais civis da União. Segundo, aí nós temos aqui deveres. Professor, o que é o dever? É uma obrigação do servidor em fazer. Ou seja, são atitudes e comportamentos obrigacionais, deveres. Ele vai ter obrigação de fazer. Professor, e o outro, vedações. Professor, o que são as vedações? São comportamentos proibidos ao servidor, aquilo que ele não pode fazer. Pronto. Então, nós temos aí o primeiro capítulo, regras deontológicas. Resumindo para vocês, são comportamentos requeridos no exercício da profissão ou fora dele, tá certo? São regras deontológicas do comportamento necessário ao servidor. Deveres, o que não pode fazer. E nós temos as vedações, dever é obrigação de fazer. E as vedações é aquilo que você não pode fazer, aquilo que não é proibido. Pronto. E aí, prof, cara, esses 3
essas 3 sessões aqui, tá? Papo reto, tá? São responsáveis aí por mais de 90% das questões de prova de todas as bancas, de todos os concursos, né? E nós temos aí o capítulo 2º, que são das comissões de éticas. Então, olha só para você entender a lógica do legislador. Então, nós colocamos aqui, no primeiro capítulo, um conjunto de regramentos comportamentais, tá? Comportamentos, regras ideológicas, deveres e vedações, que são as proibições. E no capítulo 2º, o trabalho do capítulo 2º é muito simples. Qual que é o trabalho dele? O trabalho dele é, olha só, se caso identificou um comportamento diverso desse previsto no capítulo 1º, são essas comissões de éticas responsáveis pela apuração. Então, essa é a estrutura básica do nosso Código de Ética. Bacana? Então, vamos direto, né? Seção 1 das regras deontológicas. Regras deontológicas, só recordando, o que é? São comportamentos requeridos. Bacana, né? Vamos lá, primeiro comportamento. São quantos? 13. Pronto, aí você vai. O primeiro comportamento. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor. Olha só, devem nortear, né? Ou seja, comportamentos que vão nortear. Quais comportamentos? Dignidade, decoro, zelo, eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou fora dele. Parou, tá? Vou colocar em vermelho aqui para destacar, né? Ou seja, primeira, nós vamos ver aqui, gente, várias regras deontológicas. Tá? Vou falar do meu jeito, depois a gente vai ver certinho. Por exemplo, uma regra deontológica que é cobrado muito o seguinte, é a verdade. Tá? É a verdade. Outra regra deontológica cobrada muito em concurso, qual que é? O comportamento ético, tá certo? Da honestidade. São que regras, são regras o quê? Deontológicas. Essa aqui é uma regra deontológica. Você tem que entender, é fundamental, cai muito, ó. No exercício do cargo ou fora dele. Ou seja, esse comportamento ético que você deve ter, você deverá ter na repartição pública, no exercício de suas atribuições e também fora dele. Tá? Ou seja, o Estado diz, você é servidor público, fora do Estado, fora da administração pública, você ainda continua sendo servidor público, então você tem que ter um comportamento condizente com a sua função. Tá? Um comportamento condizente com a sua função. Bacana, fechou? Então nós temos aqui, ó, essa aqui é uma regra deontológica importantíssima, não cai, despenca em concurso público. Tá? Então o examinador vai tentar pegar você de todas as formas. Fulano de tal, no serviço é uma pessoa. Fora dele, ele é outra pessoa. Não pode. Nós queremos o quê? Autenticidade. Nós queremos o quê? Sinceridade. Tá? Já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Olha aí, vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Então, está aí. Tá? Então, suas atitudes aí devem preservar a honra do serviço público e a tradição, tanto nele quanto fora dele. Bacana? Fechou? 10, né? Exercício. Fiocruz, AOCP 2016, cargo de técnico. A função pública deve ser tida no âmbito do exercício profissional e, portanto, não se integra na vida particular de cada servidor público. E aí, professor? Aí, eu digo para vocês que o candidato que não fez a leitura do decreto 1171, ele tem tudo para marcar essa questão verdadeira, mas essa questão está errada. Ela está errada somente por uma palavra, ó, não, essa palavra aqui, né? Segundo a primeira regra deontológica previsto no decreto 1171, ele diz o seguinte, o cara, ele deve ter uma conduta ética, tá certo? No exercício de sua função pública e também fora dele. Por quê?
porque ele carrega consigo o poder estatal e ele deve preservar a honra do serviço público e a tradição. Então, o erro está na palavra, não se integra na vida particular de cada servidor público. A resposta está errada. Então, uma questão aqui que eu digo para vocês aí, né? Se o cara aí ele foi para a prova sem estudar, ele dançou, mas aquele cara que foi para a prova e estudou um pouquinho, ele não erra esse tipo de questão, pode ter certeza disso. Bacana? Ok, vamos continuar. Segunda regra deontológica. Tá? Essa regra deontológica, eu digo para vocês que é uma das mais cobradas, cara. Tá? Então, olha só, eu gosto muito de estatística nos estudos, né? Não só nos estudos, mas na vida também, é muito importante isso, né? Então, o que acontece? Olha só, o que eu disse inicialmente da aula? O decreto 1171, quando consta no edital, provavelmente tem uma questão na prova. Isso aí é fato. É claro que não vão ser 10 questões, né? Uma. Cara, uma faz diferença. Uma questão você é aprovado ou ser reprovado no concurso. Uma questão, pelo menos, vai te colocar aí dezenas de posições a mais ou a menos, dependendo se for certo, ganhou o ponto ou não ganhou o ponto, né? Então é o seguinte, ó. Primeiro, olha só, estatística, decreto 1171 costuma cair. Tá? Segundo, gente, mais de 90% das questões caem no bloco 2, que é o capítulo 2º. Do capítulo 2º, o que mais é cobrado são as regras. Do capítulo 1º, o que é mais cobrado são as regras deontológicas. E dentro das regras deontológicas, esse cara aqui. Porque esse cara aqui confunde muitas pessoas. Tá? O que ele fala aqui? Ele fala o seguinte, regras deontológicas, comportamentos requeridos pelo cidadão no exercício da profissão. Nós vimos na primeira que é o seguinte, que é tanto no serviço quanto fora nele. É claro que no primeiro item nós temos aí também outras regras comportamentais descritas, mas eu estou pegando só a essência e o mais importante que costuma ser cobrado. Aqui é o seguinte, ele fala aqui, o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Então é o seguinte, ele sempre deve ter na sua conduta, tanto nas atividades no serviço ou fora dele, o elemento ético. Por quê? Porque se ele sempre tem consigo esse comportamento ético, quando ele é colocado em algumas situações, ele manda bem. Olha só, assim, não terá que ir entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, e o oportuno e o inoportuno. Mas, principalmente, marca esse cara aqui, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Tá? Consoante as regras contidas, ou seja, outra regra deontológica, o cara aqui, o elemento ético ele está baseado na honestidade, no princípio da honestidade, não é isso? Está aí, tá? No princípio da honestidade. Então, isso aqui que é importante, cara. Tem que saber, principalmente o honesto. Eu já vi várias questões de concurso que o cara chega lá e manda aqui, ele quer saber isso aqui, esse principalmente honesto ou desonesto. Então, é o seguinte, o cara deve estar. Por exemplo, nós vamos ter uma situação, né? Que existe uma situação, tá? Que está na lei, é legal, tá? É estritamente legal. Só que aquela postura do servidor, ele é o quê? Ele vai analisar com uma postura não muito ética. E aí? Ele diz o seguinte, você deve ter a conduta ética. Tá? A conduta ética. Então, a conduta ética, neste caso aqui, vai sobrepor a legalidade. Essa aqui é uma regra deontológica comportamental. Então, elemento ético nas suas atitudes. Tá? Professor, e o princípio lá do LIMP do artigo 37 está aqui. Né? Consoante nas regras contidas no artigo 37, que é o LIMP, né? É os princípios da administração pública, eu vou ler para vocês, é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e o parágrafo 4º do artigo 37, que trata da improbidade administrativa. Tá? Bacana, entenderam? Então, vamos lá, vamos fazer uma bateria de exercícios, tá? Lembrando para vocês, tá? Eu vou ler de novo para vocês esse cara aqui, para fixar o conteúdo, não podemos ter preguiça nessa hora, vença as suas paixões, você está num ambiente de estudo, e ambiente de estudo assim que funciona. Vem comigo aqui. O 2, coloca aí, mais importante, o que mais costuma cair. Professor, eu não me adapto a esse tipo de vocabulário. Vença as suas paixões, você consegue, meu filho, você consegue ser um vencedor. O servidor público não poderá jamais desprezar
o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, caput e parágrafo 4º. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você ter noção da qualidade dos nossos cursos aqui da Lá Concurso. E eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Vocês fazerem um investimento aqui no nosso site, apenas 10 parcelinhas, aí, a partir de 10 parcelinhas de R$ 35, você vai ter acesso ao restante dessa videoaula e muito mais videoaula. Nós colocamos aí, no máximo, aí, 1/3 das videoaulas aí, disponíveis no nosso curso. Videoaulas atualizadas, videoaulas aí completas, videoaulas aí com bastante interação professor, claro, e muito conteúdo. Gente, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo algo especial, uma preparação especial para o Instituto Federal de Mato Grosso. Tá? Então nós temos aqui edital publicado, edital na praça, bacana, né? Tá ok? Quero fazer uma chamada para vocês o seguinte, né? Nosso curso é a partir de 10h35, mas quero fazer um pequeno merchan para vocês da minha turma VIP para o cargo de assistente em administração. Isso aqui vai ser comigo, aquela parte de legislação que vale 10 pontos, peso 1, e a parte de conhecimentos específicos, 20 questões, peso 3, 60 com 10, 70 pontos de 100. Então, essas aulas do conhecimentos de legislação e conhecimento específico vai ser comigo, aula presencial. Ah, professor, eu sou do interior, fique tranquilo que essa aula vai ser transmitida ao vivo para você e você vai poder interagir. Nós vamos ter um grupo de WhatsApp para a gente vai estar conversando, né? E o online, uma complementação de alguma videoaula e mais língua portuguesa aí, tá? Língua portuguesa e também a parte de geografia que está previsto previsto no edital. Cara, esse aqui é um método que vai acelerar seus estudos, ele é 100% focado. Eu fiz isso no concurso aqui da Limpurb, tá? Da Limpurb, cara, nós estamos tendo resultados extraordinários, os alunos estão adorando, eles estão percebendo o que é realmente estudar para concurso. Tá? Eu posso falar de carteirinha dessa turma VIP, por quê? Porque somente esse ano, em 2022, eu já fui aprovado em 7 concursos públicos com esse perfil administrativo. Ou seja, eu tenho pleno domínio. Este curso está previsto aí o lançamento para o dia 6/9, tá certo? Estou abrindo aqui, tá, reserva de matrícula para vocês, caso vocês desejam aí. É só mandar um WhatsApp pessoal para mim, ó, 65 39, ok? 62 11 42, que eu já vou colocar no grupo da turma VIP. Vou colocar no grupo da turma VIP para a galera aí estar sendo aprovado no concurso, ok? Feito o merchan, professor, quais os cursos que o senhor tem aí para o Instituto Federal de Mato Grosso? Nós temos aí, né? Além da turma VIP, temos o curso online de assistente de administração, 10h35, isso aqui é gravado em estúdio. Técnico em contabilidade, 10h35. Tecnólogo, formação de área, gestão pública, 10h35. E técnico em assuntos educacionais, 10h35. Ou seja, super barato aí em conta. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos.